tradução vai dizer assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu. Antes de eu começar, eu preciso pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um like, curtir. Os irmãos que não são inscritos, nos ajude, para que a gente até o final do ano possa chegar a 1000 inscritos e levar a palavra de Deus. Não é o canal do pastor, é o canal da palavra de Deus da Igreja Cristo Vem em Nós. Amém, amados? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu queria começar esta palavra, irmãos, fazer uma pergunta para você, e você foque aqui em mim. Eu pretendo ser bem breve hoje, se assim Deus permitir. Pelo que você daria a vida hoje? Pelo que você entregaria a sua vida hoje? Pelo que você pularia por alguém na frente de uma bala, de um carro, de um trem? Será que você daria a sua vida por uma carreira profissional? Será que você daria a sua carreira a sua vida por um esporte? Você daria a sua vida por um passeio, por um passatempo, por uma fama? Ou você daria a sua vida por riquezas? Essa é a minha pergunta para começar essa palavra. Pelo que você daria a vida hoje? Se você respondeu sim para uma delas, eu quero te dizer algo. Nenhuma dessas coisas terá o peso da eternidade na sua vida. Nenhuma dessas coisas terá valor quando nós chegarmos naquele grande dia diante do Senhor, em qual nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos. Irmãos, nós precisamos entender que a melhor coisa que nós podemos fazer hoje aqui, enquanto estamos vivos, é dar a vida por aquele que deu a vida por nós. É ajudar outras vidas a serem salvas, para que o nome daquele que nos salvou possa ser glorificado, exaltado, engrandecido. Então, se você quer naquele grande dia receber do Senhor, entra no meu gozo, na morada eterna que eu preparei para você, comece a plantar hoje, a semear hoje. Amados, muitas das vezes nós achamos que quem trabalha com colheita colhe da noite para o dia. É assim para quem já trabalhou aí plantando? A gente planta hoje para colher há muito tempo na frente. E na vida espiritual não é diferente. Não queira colher coisas boas de Deus se você não tem plantado no terreno de Deus. Não queira colher milagres se você não tem plantado a sua vida em intimidade com Deus. Não queira colher bênçãos se você não tem sido obediente à palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que muitas das vezes Deus quer nos usar. Você crê aqui que Deus quer te usar em nome de Jesus? Eu creio, irmãos, piamente que Deus quer usar cada um que está aqui nesse ministério, seja aqui, seja no Jardim dos Ipês, aonde Deus nos mandar. Mas para isso nós precisamos dizer sim para o Senhor. Eu não posso dizer sim por você, eu não posso viver a tua vida, mas você sim pode dizer sim para o Senhor. Você pode servir ao Senhor com aquilo que Deus te deu. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Eu quero que você entenda. Se você quer morar no céu, lembre-se que primeiro Deus quer te usar nessa terra. Se você quer semear no céu, primeiro você precisa semear na terra. Eu vou fazer uma pergunta: quantos querem ir para o céu aqui nessa noite em nome de Jesus? Todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Mas para ir para o céu houve um grande preço a ser pago por nós. E para ir para o céu precisamos primeiro entregar as nossas vidas totalmente ao Senhor. Precisamos obedecer totalmente ao Senhor. E aí que está, irmãos, nós só queremos a parte de ir para o céu, mas a parte de nos doar, de se entregar, de, se doar, se colocar no lugar daquele que entregou a vida por nós, nós não queremos. Eu quero falar para você, meu irmão, que já tem uma certa idade, minha irmã, e quero falar para você que é jovem, adolescente. O que mais importa não é a duração da sua vida, seja ela de 20, 30, 50, 100 ou 200 anos. O que mais importa não é a contribuição que você ofereceu para este mundo, e não quanto de tempo você viveu, mas o que mais importa é como você viveu, os 30 anos, 50 anos, 60 ou 100 anos. Porque, irmãos, o legado que nós deixamos não é para a quantidade de anos que nós vivemos. Tem pessoas que vivem pouco, mas deixam legados que marcam vidas e marcam gerações. E o teu legado é marcar gerações com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com o poder de Deus, com a unção que Deus colocou sobre a tua vida.
Então o que eu quero te dizer, talvez você está pensando, eu quero viver ontem, acho que foi antes de ontem, nós estávamos falando na perua, se bater agora, todo mundo vai para o céu, já aceitaram Jesus, não passou, ainda não, estavam com medo de morrer. Irmãos, nós precisamos entender que para nós morrermos basta estar vivos, porque a nossa vida é como neblina. Então o que eu quero dizer aqui para você esta noite, viva intensamente, viva o hoje como se não houvesse o amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã na tua vida. Então sirva a Deus de todo o teu coração, se dedique. Se você vai fazer a obra de Deus, dê o seu melhor, porque Deus, Ele prefere a intensidade, Ele prefere a força da intensidade da nossa doação, do que às vezes várias e várias vezes de qualquer jeito. Você está aqui comigo em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, se nós não estamos servindo em algum ministério dentro da igreja, nós precisamos avaliar como que estão as nossas vidas. Se eu não estou ajudando em alguma área, seja ela da menor ou a maior, eu preciso avaliar, porque Deus tem necessidade de obreiros, porque a seara é grande e poucos são os obreiros. Você precisa dizer para Jesus, sim, eu quero te servir. Eu quero a partir de hoje fazer com que a minha vida sirva ao Senhor. E eu não estou falando para você viver integralmente para a obra de Deus, que a obra aqui não tem condições de pagar você integralmente. O que eu estou querendo dizer é que você reserve um tempo para servir a Deus, para dizer, Jesus, eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Eis aqui a minha vida, eis aqui o meu tempo, eis aqui os meus dons, os meus talentos. A obra, graças a Deus, está crescendo. E quanto mais cresce, necessita de mais trabalhadores. Você já imaginou que da noite para o dia nós podemos abrir um ponto de pregação em outro lugar e precisa de pessoas preparadas? Olha o que nós recebemos no Facebook esses dias. Vocês não têm uma igreja pelo lado da Vila Mariana? Ou aqui do centro? Olha o que Deus já está fazendo, irmãos. Eu acho que só alguns entenderam. Olha só, irmãos, nós recebemos uma mensagem nas redes sociais. Vocês não têm uma igreja dessa, da Cristo Vive em Nós, aqui na Vila Mariana, irmãos? Você está entendendo os planos que Deus tem para nós? Mas sabe quem Deus vai usar? Não vai usar só o pastor Everaldo, não vai usar o evangelista Márcio, não vai usar só os obreiros, vai usar todos aqueles que falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Então o que eu quero dizer para você, eu quero te desafiar esta noite, a parar com esse negócio de que eu não posso servir a Deus, eu não tenho dons, talento. Quem disse que Deus está preocupado com pessoas capacitadas? Mas Ele está preocupado em capacitar pessoas que queiram servi-lo verdadeiramente. Quero que você agora preste atenção em quantos nomes eu vou falar. Abraão era velho. Abraão não tinha mais vigor, não tinha mais saúde, irmãos. Não tinha aos olhos das pessoas mais tempo para viver. Vocês concordam comigo? Irmãos, mas Deus chama Abraão na sua velhice, já eu creio que sem muito vigor, para se tornar o pai de uma nação. O que eu quero te dizer para você, meu irmão, minha irmã que já tem idade, para Deus não existe essa. Se você se colocar na brecha de Deus, Ele vai te usar para a glória dEle, e através de você muitas vidas serão alcançadas. Jacó, irmãos, homem inseguro, enganador, não confiava nem em si mesmo, tinha problemas com seu irmão Esaú, enganou o seu irmão, foi enganado por seu sogro Labão, mas aos olhos de Deus, ele fala, eu creio que quantas pessoas falam, mas se você vai ser enganador, mentiroso, vai passar as pessoas para trás, e eu quero que você olhe para mim aqui, talvez pessoas tenham falado isso para nós. Jacó era tudo isso que eu falei para você, inseguro, enganador, mentiroso, mas Deus viu nele um escolhido. Ele mudou o nome dele de Jacó para Israel. Israel significa escolhido. Eu não sei se você está entendendo, talvez você mesmo não enxergue talentos em você, mas Deus já colocou dom sobre a tua vida, você precisa só exercitá-lo para que ele apareça. Irmãos, Lia não tinha nenhum atrativo, né, irmão Márcio? Não chamava a atenção de nenhum homem, e nem da sua família. Lia era a irmã mais velha de Raquel. Olha o que diz o texto. Lia tinha os olhos baços, e algumas versões tenros, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Até a própria palavra coloca Lia como? Lá embaixo. Eu não sei se você está entendendo. Para Deus não existe complexo de inferioridade. Para Deus existe pessoas que queiram abrir o seu coração. E eu quero te dizer, você pode se parecer com Lia aos olhos das pessoas, mas Deus viu um grande
propósito na vida dela. Gerações foram alcançadas através da vida de Lia. Eu quero despertar você aqui nesta noite, para que tenha uma missão sobre a tua vida, tem uma grande obra para Deus fazer na tua vida, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Você precisa se derramar perante o altar do Senhor. José foi maltratado, enganado, vendido. Mas sabe o que acontece na vida de José? Ele é usado por Deus para alimentar não só o Egito, mas o mundo foi alimentado através da vida de José. Ele passou por várias e várias coisas, e ele não desistiu. Ele olhou e viu que havia algo sobre a vida dele, porque Deus já tinha falado que havia algo sobre a vida dele, e através da vida dele o mundo foi alimentado, e os seus pais, e os seus irmãos, e toda a sua família foi alimentada. E o que eu quero te dizer, eita, tem mais um. Moisés, ele gaguejava, irmãos. Está tentando imaginar? Imagine eu. As pessoas vão olhar e falar assim: ixi, isso é um coitado. Deu risada lá. Por favor, não dê risada dos gagos, tá? Por favor, irmãos. E aí, olha só, irmãos. Todos viam que ele não tinha dom nenhum para a liderança, mas Deus viu nele o quê? Um grande libertador, um grande líder. Irmãos, nós precisamos compreender que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Os planos de Deus estão acima dos nossos planos. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Eu vou te falar de um outro, Gideão. Pobre, menor das tribos, venceu todo um exército com apenas 300 homens. Eu estou começando a trazer aqui homens e mulheres de Deus dentro da palavra, para que você possa entender o que Deus está falando com você. Raabe, aos olhos dos homens era imoral, era uma prostituta. Mas aos olhos de Deus, Deus viu o quê? Uma pessoa que ia ajudar vidas a serem salvas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou começando a... Eita glória, isso aqui é as partes que eu mais leio, tá, irmão? Liga não. Mas tem mais, graças a Deus em casa, que os irmãos vão me abençoar. Davi, irmãos, olha só, para você que tem passado lutas, onde as pessoas já te apontaram o dedo, Davi tinha uma amante. Davi adulterou, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Eu quero falar para você que acha que não tem mais jeito para a tua vida. O segredo é você se arrepender verdadeiramente. E vai dizer que este homem que tinha pecado, que tinha adulterado, ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Elias, irmãos, tinha tendências suicidas. Elias era depressivo. Para você que é depressivo aqui, às vezes pensa em tirar a própria vida. Você que está em casa também. Elias tinha tudo isso para dar errado. Aos olhos, eu creio, dele e dos homens vai dar tudo, mas aos olhos de Deus, irmãos, um homem orou e não choveu, depois orou, choveu de novo. Um homem orou e caiu fogo do céu e queimou a água. Você está entendendo? Porque quem faz é Deus, quem manda é Deus. Deus só precisa de quê? Pessoas que digam: eis-me aqui. Eu vou mais. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era uma viúva. Eita, glória a Deus. João Batista era, no mínimo, naquela época, excêntrico. Se alimentava de quê? Gafanhotos e... Está entendendo, irmãos? Imagine hoje, nessa época, alguém se alimentando de forma diferente. Aos olhos das pessoas era o quê? Louco. Mas aos olhos de Deus ia preparar o caminho para aquele que vinha salvar o mundo. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está falando nessa noite com você. Irmãos, Pedro era impossível, temperamental. Mas aos olhos de Deus, Deus viu um grande líder dos discípulos, dos apóstolos. Marta se preocupava demais com as coisas. Você que se preocupa demais, Deus usou Marta também. Ei, a samaritana teve vários casamentos fracassados. Para você que já teve vários relacionamentos fracassados, agora Deus quer te libertar e quer te usar para a glória dele. Zaqueu, irmãos, era indesejado por todos, porque ele era ladrão aos olhos daquelas pessoas. Mas para Deus, Deus entra e faz morada na casa dele. Você está entendendo? Irmãos, Tomé tinha dúvidas, só acreditava vendo. Paulo tinha saúde fraca. Tira de mim esse espinho. Olha só,
Mas Deus usou ele ou não usou? Eu vou por último, Timóteo, para você que é tímido aqui, meu irmão, minha irmã. Ei, irmão, você que é tímido aqui, Timóteo foi pastor novo, e Deus usou para a glória dele. Pastor, por que o Senhor falou todos esses nomes? Porque aqui está uma boa variedade de pessoas que não tinham talento e não tinham dom nenhum aos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus, irmãos, foram pessoas que Deus usou. O que eu aprendo, Deus usa essas pessoas, os improváveis, irmãos, aqueles que não são nada, para confundir os que são. Sabe por quê, irmãos? Porque aí a glória é de Deus, irmãos. E aí eu quero dizer para você, Ele quer usar você. Levanta a sua mão, por favor, eu quero profetizar. Eu vejo Deus te usando para salvar a sua casa, a sua família, para esse ministério prosperar. Eu não estou falando em parte financeira, mas prosperar em ganhar almas para o Senhor. Eu profetizo você sendo um libertador. Eu profetizo sobre a tua vida, aonde você colocar as plantas dos pés, você seja um canal de bênção. Então eu quero dizer para você, pare de colocar desculpas. Resolva o que você tem que resolver. Sabe, resolva as tuas pendências com Deus. Eu não sei o que você precisa resolver com Deus, mas Deus tem pressa em te usar. E eu vou dizer algo para você, talvez doa. Se você não resolver, Deus vai levantar outro. E aí as bênçãos que era para cair sobre a minha e a tua vida vão cair sobre a vida de outros. Porque o que eu aprendo, irmão, junto com a obediência vem as bênçãos de Deus, não é isso? Quando eu obedeço, o próprio Deus se encarrega de me abençoar. Pastor, não vem para a igreja por causa de bênção. Eu não estou falando para você vir por causa de bênção, mas a consequência da obediência é as bênçãos de Deus. Ou quem não quer? Eu quero ser abençoado cada vez mais, irmãos. Seja financeiramente, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na vida da igreja. Então, a minha pergunta para você esta noite: o que está te impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? É o tempo que você está administrando mal? É a tua família? É o teu trabalho? É os teus estudos? É as tuas amizades? É a tua carne? É os teus vícios? O que está atrapalhando você esta noite de obedecer o chamado que Deus tem para a tua vida? De aceitar a missão que Deus te chamou para fazer? O que está impedindo de você ser sal neste mundo, de você ser luz neste mundo? O que está atrapalhando de o Espírito Santo chegar e transbordar, até derramar sobre as vidas que estão ao teu redor? É o orgulho? É a falta de liberar perdão, de pedir perdão, de aceitar que você errou, de aceitar que a tua vida não está condizendo com a palavra de Deus, porque Deus falou: sede santo como eu sou santo. Pastor, mas Deus me aceita do jeito que eu sou. Sim, quando você chega, mas depois você precisa mudar conforme vai ouvindo a palavra de Deus. Ele não fala assim, venha como estás e continue como estás. Venha e você vai ser transformado. Aí eu vou ler para você, João 10:8 vai dizer assim, as tuas mãos me plasmaram, em outras versões formaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Irmãos, o próprio Deus que nos dá vida, que nos forma, Ele diz que se nós não fazemos a vontade dEle, Ele mesmo se encarrega de pesar a mão, de reter as bênçãos. Eu não estou falando de amaldiçoar ninguém, tá? Porque Deus não amaldiçoa ninguém. Tá bom, irmãos? Nós mesmos somos amaldiçoados quando saímos debaixo da bênção de Deus. Então em Isaías 43 nós lemos: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ei, Deus te formou, você é o povo, propriedade exclusiva e santa, sacerdócio real de Deus. Para o quê? Para celebrar o louvor de Deus. Como que eu celebro o louvor de Deus, pastor? Eu tenho que participar do grupo de louvor? Não. Aonde você estiver, seja canal de bênção na vida das pessoas. Aonde você estiver, na hora de falar, pense, dê um bom testemunho, haja conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque eu falei aqui a semana passada, irmãos, eu e você fomos formados para servir a Deus. Irmãos, vocês já imaginaram que os arquitetos, antes de projetarem um novo prédio, o que eles fazem, vocês acham? Eles chegam lá e já põem a estrutura e já manda bronca? O que eles fazem? Primeiro eles perguntam para que propósito esse prédio vai ser construído. Você está entendendo? Se é para comercial, se é para
né, moradia. Então a primeira coisa os arquitetos fazem, eles perguntam, para que propósito e para que será usado? Olha para mim, por favor. Antes de Deus criar você, Ele já decidiu que papel você exerceria nessa terra, em nome de Jesus. Porque Deus não erra, Deus não gasta, não desperdiça nada. Deus, Ele não errou na sua criação. Ele te criou para um propósito que só você pode fazer. Ele moldou algumas características essenciais em você. Já percebeu que você não é igual ao teu irmão? Já percebeu que dentro da igreja ninguém é igual a ninguém aqui? E eu tenho irmãos aqui, tenho famílias, não tem? Mas você já percebeu que ninguém é igual a ninguém? Sabe por quê? Porque Deus deu uma característica para cada um para usar. Então sabe qual é o problema? Porque muitas das vezes nós não conseguimos aceitar a missão que Deus nos deu, porque nós queremos imitar o outro. Concorda comigo aqui? Quem pegou aqui em nome de Jesus? Não, eu queria cantar que nem o irmão, tocar que nem a irmã, pregar que nem o outro. Não, Deus deu características para cada um. Eu posso sim tentar pegar as partes boas das pessoas, mas a característica que Deus me deu, não tem. Eu vou falar de mim, irmãos, para eu pegar um pouquinho assim meio, glória, aleluia, Deus. Até acordaram, irmão. No começo, sabe o que tentaram fazer comigo? Eu ainda tentei. Pastor, o senhor tem que mudar essa forma de pregar. O senhor tem que pregar mais calmo. O senhor tem que ser... E eu até fui tentar, irmãos. E aí um dia Deus pega uma pessoa, nunca vi na vida. Olha só, tentei vários cultos. Mas sabe aquele negócio incomodando? Sabe que você está pregando? Eu falei, não é isso. E aí Deus pegou uma pessoa que eu nem conhecia e falou assim, ó, Deus manda te dizer algo. Se você não voltar para aquilo que Ele te chamou, Ele vai parar com a obra na tua vida. Olha só que forte, irmãos. Porque eu estava querendo ouvir a voz de uma pessoa e esquecer da voz que Deus deu para mim. Eu estava falando com o irmão esses dias, por que você acha que existe igrejas de vários estilos? Claro que bíblicas, né? Porque cada um vai se adaptar em cada lugar. Você está entendendo, irmãos? Então o que eu aprendo, irmãos, nós não podemos mudar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Ou vocês acham que Pedro precisaria mudar? De temperamental, ele teria que ser agora... precisaria disso? Deus continuou usando Pedro daquele jeito ou não continuou? O que Deus fez foi moldar algumas coisas na vida dele. Depois a gente não vai ver mais ele cortando a orelha de ninguém. Depois a gente não vai ver mais ele negando a Jesus. Mas ele foi moldado à palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Você é uma obra de arte, eu creio. Eu sou uma obra de arte porque, irmãos, não tem ninguém igual a nós. Nem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, tetragêmeos, 30 gêmeos, não sei até quando vai. Não existe ninguém com um DNA igual ao nosso. Já prestaram atenção? Porque, irmãos, nós somos feitos pela própria mão do nosso Deus. Então você não é um produto onde tem aquela linha de montagem que todos são iguais. Vocês estão pegando aqui em nome? Vocês estão comigo? Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus, por favor. Eu já estou finalizando. Você está entendendo? Por isso que nós não somos iguais. Por isso que Deus, quando manda ou quando vai salvando dentro da igreja, Ele não salva ninguém igual a ninguém, porque Ele vai usar cada um na sua característica. Para quê? Para preencher. Por isso que Deus dá dons para um de uma forma, dons de outro. Para quê? Para preencher a necessidade da igreja, irmãos. Então o que eu aprendo aqui, irmãos, eu e você somos original, não somos cópia de ninguém. Ninguém aqui é pirataria, não, irmãos. Não deixe ninguém falar que você é cópia de ninguém. Que nós possamos ser assim, discípulos de Cristo, isso sim. Aí dá prazer de ouvir. Então, o que você acha que Deus pode fazer na tua vida? Pode fazer tudo, basta você deixar Ele fazer. Por quê, pastor? Porque Deus te fez propositadamente e formou você para que você servisse do seu jeito. E aí estou finalizando. Tem um homem chamado E.T. Waters. Ele diz assim: Deus não cria sucatas. Deus não cria sucatas. Porque sucata é algo que se joga, mas Deus cria homens e mulheres cheios de dons e talentos para usar para a glória dEle.
Deus jamais, irmãos, como eu falei, vai desperdiçar alguma coisa. Então Ele não te daria habilidades que Ele te deu. Você que cozinha, você que administra, você que toca, você que limpa. Deus não te deu habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e a experiência de vida que você tem, a menos que Ele pretendesse usar você na glória e na obra dEle. Você está entendendo? Deus, Ele te criou dessa forma para que você faça a obra dEle. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita para que possamos realizá-la. Eu nunca vi Deus falar assim, vai lá Moisés, e deixar Moisés na mão. Eu nunca vi falar assim, José, você vai ser governador, você vai ser líder, e Ele deixou José na mão. O que eu aprendo, irmãos? Quando Deus chama, Ele mesmo se encarrega de capacitar a mim e a você. Então o que eu quero te dizer, tem até uma palavra, um livro que eu li, que significa forma. E aqui eu finalizo. Forma. O F significa formação espiritual. O O, opções que o nosso coração já tem. O R, os recursos pessoais que Deus nos deu. O M, o modo de ser de cada um. E o A, as áreas de experiência. O que o Senhor está querendo dizer com tudo isso, pastor? Você já imaginou por que hoje você, vou falar aqui, tem pessoas que vendem roupa, tem pessoas que em comércio, tem pessoas que são costureiros, tem pessoas que são professores, tem pessoas que são administradores, tem pessoas que são porteiros. Todas essas áreas a igreja necessita para trabalhar. Você já imaginou? Você que é cozinheiro, a gente gosta de comer. Oh, glória. Hã, irmão? O crente gosta de comer ou não come? Ou não é, gente? Nunca vi, gente. Tem uns irmãos que chegou aqui fininho, né, Júlio? Irmão Márcio, rapaz, chegou no ministério fininho, rapaz. As camisas agora tá tendo até que trocar, filho, porque o negócio... Olha pra você ver, irmãos. Então, o que eu tô querendo te dizer? Todos os talentos que você tem, motorista e assim por diante, ele é útil na obra de Deus. E aí eu vou finalizar como eu falei a semana passada. Pare com esse negócio de achar que o chamado é só para líderes, pastores, presbíteros, missionários, assim por diante. O chamado é para todos aqueles que ouvir o telefone tocar, pegar e atender. Você já prestou atenção que quem tem o chamado, ele mesmo não pode receber a chamada? A chamada vem de outro lugar, não é isso? Quando você tem o telefone, você pode ligar para você mesmo? Não. É isso, Deus está te chamando esta noite para uma grande obra, para uma grande missão. E eu estou aqui como homem de Deus para falar isso para você. Se você dizer sim para Deus, a tua vida não será mais a mesma. E eu vou falar, eu não sou de pregar isso, eu vou falar, financeiramente não será mais a mesma. Espiritualmente não será mais a mesma. A tua casa não será mais a mesma. O teu casamento não será mais o mesmo. Os teus filhos, os teus pais, a tua parentela, o teu local de trabalho não será mais o mesmo. Porque aonde você for, a missão que Deus te deu vai junto. E Deus vai te capacitar. E o nome dele vai ser glorificado. E vidas vão ser alcançadas, irmãos. Você crê aqui em nome de Jesus nisso? Dá um glória a Deus, uma salva de palmas bem forte. Aleluia. Queria pedir para você levantar, por favor, você que está em casa. Feche os teus olhos. Eu não vou fazer apelo. Mas você, como eu falei domingo passado, e alguns irmãos ficaram com vergonha, e Deus hoje está dando uma segunda chance. Pastor, a partir de hoje eu quero realmente usar a minha vida para a glória de Deus. Eu quero continuar trabalhando, estudando, fazendo tudo. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, somente isso. Começasse a falar com Deus agora. Se tem alguma coisa errada, peça perdão para Ele. Se tem alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, peça perdão, Ele é rico em perdoar. E quando nós confessamos, Ele sinceramente nos perdoa. E depois Ele sinceramente deseja usar você. Coloca a mão no teu coração, você que está em casa também, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, tanto aqueles que estão em casa, como os irmãos que estão aqui na igreja, eu entrego, Pai amado, cada um que quer tomar essa decisão de te servir melhor. De servir, Pai amado, não somente em pregar, em cantar, mas nas áreas que o Senhor
colocou sobre a vida deles os dons, os talentos, as habilidades. Eu te entrego, Pai amado, cada vida aqui esta noite, que o Senhor possa capacitar, porque Tu és um Deus que capacita, Tu és um Deus que sonda, Pai amado, as lutas. Que o Senhor ajude cada um, Pai amado, a vencer as suas lutas, as suas aflições, para que possam, Pai amado, verdadeiramente Te servir, e todos possam dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envie cada um neste momento, Senhor, que está com sua mão no seu coração, para que onde eles forem, Pai amado, a Tua luz possa ir. Onde eles chegarem, Pai amado, o Teu sal possa dar tempero, possa dar sabor. Levanta, Pai amado, nesta geração, homens e mulheres dispostos a Te servir, a realmente Te colocar em primeiro lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus.